Hello, students! Vamos então à semana 4 do PET, volume 6, oitavo ano, na página 82. Coloque o texto na ordem correta, numerando de 1 a 4. Então, pelo que a gente pode perceber, a primeira coisa é a apresentação, né? Então, esta é a primeira. Estas são Esther Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical ITM da USP, e Jaqueline Góes de Jesus, pós-doutorando da Faculdade de Medicina. Então, essa é a primeira, está apresentando. A próxima, número 2, é onde fala sobre o corpo do texto, né? Então, fala um pouco sobre essas duas pessoas. Então, as duas cientistas brasileiras ganharam a notícia por um trabalho muito importante no combate ao novo coronavírus, sequenciar o genoma do vírus em tempo recorde. Então, essa é a segunda. Depois vai falar um pouco sobre esse sequenciamento no tempo recorde, né? Então, enquanto o sequenciamento em outros países leva em média 15 dias, uma equipe brasileira liderada por elas realizou todo o processo em 48 horas. E por último, com a rápida descoberta da informação hereditária do vírus que está codificada em seu DNA, fica mais fácil rastrear sua evolução e registrar mutações, pontos fracos e fortes do coronavírus. Ficou assim, então, a sequência. Tranquilo? Vamos para a próxima. Agora é a sua vez de reescrever este texto. Cada palavra do quadro se refere a um dos parágrafos acima. Organize o texto e atribua um título a ele. Então, onde que fala sobre a Faculdade de Medicina? Em qual parágrafo? Nesse primeiro aqui, ó, Faculdade de Medicina. Então, esse primeiro parágrafo. Depois, as duas cientistas brasileiras. Qual o segundo? Esse aqui, né? Na próxima, 48 horas. Qual parágrafo? Esse aqui, ó, de 48 horas. E por último, o último parágrafo, esse daqui, com a rápida descoberta da informação hereditária do vírus que está codificada em seu DNA, fica mais fácil rastrear sua evolução e registrar mutações, pontos fracos e fortes. Então, um título para essa reportagem, para essa notícia, pode ser Brazilian Scientists Complete Coronavirus Genetic Sequencing. Vou pôr aqui no finalzinho. Próxima atividade, na 3. Então, aqui as características de um texto jornalístico, né? Que tem que ter essas partes, né? Aqui a tradução, aqui vem o título, assinatura, imagem, legenda, o lead e o corpo. Então, aqui, agora é a sua vez de ser um repórter de jornal por um dia. Faça uma reportagem sobre qual é a opinião das pessoas sobre a vacina. Para coletar informações, entreviste pessoas próximas que vivem com você e lembre-se de usar a estrutura do texto jornalístico. Aqui eu peguei um texto do New York Times, um texto jornalístico, para vocês terem ideia como que é um modelo de texto jornalístico, um exemplo. Então, aqui é o texto em inglês e aqui é a tradução. E ele tem todas essas partes, né? O título, aqui é o lead, ó, onde ordena os elementos da notícia, né? Então, fala o que, quem, quando, porquê. Então, aqui, essa parte, apesar das repetidas afirmações do presidente de uma vacina estará disponível quando? Ó, em outubro. Cientistas, empresas e funcionários federais dizem. Então, quem que está dizendo? Quando? Em outubro. Quem? Cientistas. O que é uma vacina estará disponível? E por quê? Porque a maioria das pessoas não receberá uma até o próximo ano. Então, ele reúne esses elementos, o lead. Depois vem a imagem está aqui. Depois a legenda, né, da imagem. Aqui, quem escreveu a assinatura. Aqui, quando que ele foi publicado e quando que ele foi atualizado. E aqui tudo é o quê? O corpo da notícia. Então, vamos escrever aqui. Então, ficou assim, tá? Então, aqui é um exemplo. Eu peguei um já pronto, vocês vão fazer o seu. E na B era uma sugestão, não era obrigatório, tá bom? Então, se quisesse fazer um podcast,
Só se gravar o seu áudio contando essa notícia, essa reportagem, tá bom? Então, até a próxima semana.